Fala pessoal, mais uma Sprint Now Experience, a live, sequência de lives e gravações entrevistando atletas, treinadores e entusiastas e amantes da corrida, tá? Para aumentar o nível de consciência dos corredores, trazer tudo que abrange a corrida e o nosso objetivo é a construção dos corredores. Hoje aqui eu tenho meu amigo e professor mestre Alex Tomé. Vou até ler, porque eu anotei, porque é bastante coisa. Hoje também com esse currículo gigantesco. Mestre em Ciências do Movimento, pós-graduado em Endurance, sócio da Long Run, colunista aí da revista Runners Brasil e técnico da Seleção Brasileira de Sky Master 2025 ou 24? É 2025. 2025, atualizadíssimo. E o mais Isso. engraçado dessa história que a gente vai poder falar um pouquinho aqui hoje é sobre o Alex ter iniciado na corrida por estar fugindo da musculação. E justamente hoje a gente vai falar sobre treinamento de força para corrida. E se você se interessa, fica aí com a gente, que vai ser um bate-papo muito legal. Alex, seja bem-vindo, obrigado. Fala, Vini! Maravilha, cara. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. A gente acaba conversando bastante internamente aí, porque a gente faz parte de grupos de estudos juntos. Então, é muito legal poder também falar abertamente aqui nesse seu novo projeto, que eu acho muito legal. Fico muito feliz quando vejo pessoas como você que estudam muito vindo para a área do treinamento. A gente está tendo uma nova geração de treinadores que é um pessoal que estuda muito para colocar isso na prática depois. Então, fico bem feliz de estar participando aqui. É isso, obrigado. E vamos Alex, falando de treinamento de força para corredores. Como deve ser o treino de força para corrida? O que você acha aí, meu amigo? Bom, Vini, essa pergunta ela é um pouquinho complexa de responder, porque a gente tem alguns pontos que são da teoria e alguns pontos que são da prática. Quando a gente vai para a teoria, isso já está muito bem documentado na literatura, você consegue encontrar vários estudos mostrando que um trabalho de força e potência melhora muito a economia de corrida dos corredores. O trabalho de força e potência é simples, é muito peso, pouca repetição, intervalo longo de exercícios. Geralmente, os estudos trazem os exercícios mais clássicos, afundo, leg press, agachamento, coisas muito simples. E geralmente, quando você alia isso também com trabalhos de exercício de repetição muito rápida, como são os saltos, por exemplo, a gente acaba tendo uma questão de potência. Ou seja, você cria força, você fica forte, mas somente ser forte não é suficiente, porque você precisa conseguir aplicar aquela força no gesto específico do nosso esporte, que é a corrida. Então você precisa executar essa força de maneira muito rápida. Pensa que quando você está correndo, a gente fala aí geralmente em 0,2 a 0,5 segundos em cada passada, ou seja, é um segundo dividido por 4 ou por 3, mais ou menos por aí. Então é um movimento muito, mas muito rápido. Isso vai depender muito do ritmo que você está correndo, né? Uma pessoa correndo a ritmo 6 é uma coisa, uma pessoa que está correndo a ritmo 3 é outra, obviamente. Então, de qualquer maneira, a gente tem menos de um segundo para fazer força. Então, essa força precisa ser rápida. Então, se você ter muita força e não conseguir executar isso de maneira rápida, não é suficiente. Então, você precisa ser forte e precisa executar isso de maneira rápida. Por isso que esse trabalho de força com muito peso e poucas repetições, é um trabalho mais neuromuscular até, ele é muito importante, assim como um trabalho de exercício de salto, de potência. Só que esse trabalho especificamente, ele não é simples, ele pode até ser um pouquinho agressivo, se a gente for pensar. Então, não é todo mundo que está preparado para fazer esse tipo de treinamento. Imagina que você nunca foi para uma sala de academia e eu vou chegar lá pedindo para você colocar 100 quilos nas costas e agachar. Cara, não é simples, isso pode ser lesivo, pode ser perigoso para você. Então, o que a gente faz no início é um trabalho de equilíbrio muscular, de consciência do movimento, de você executar aquele movimento de maneira correta. Então, para isso, você fazer um treinamento que é até parecido com o que a gente tem por aí nas academias de hipertrofia, ele até de resistência de força, pode ser chamado também, ele até é muito importante justamente para isso. E essa parte em si, ela não é a melhor maneira de melhorar a sua corrida, mas para você conseguir fazer o trabalho de força e potência, que aí sim é o que melhora a nossa corrida, você precisa passar por essa etapa. Isso eu estou falando para iniciantes, né? Pessoas que estão vindo agora para o treinamento de força.
Agora, se é uma pessoa que já é experiente, já faz musculação há 3, 4 anos e vai começar a correr agora e quer ser mais eficiente na corrida, talvez essa pessoa já pode passar por um treinamento de força direto, porque ela já tem esse histórico recente. E é importante a gente entender aqui que eu estou falando de histórico na musculação e não necessariamente histórico na corrida. Às vezes o cara é super experiente na corrida, já corre há 10, 12 anos, mas nunca pisou numa academia. Então esse cara precisa começar do começo também, para fazer um trabalho muito bem feito e conseguir, primeiro, ter o benefício do treino de força e principalmente não se machucar, né? Pô, perfeito. Então, até dando um passinho atrás para a pessoa entender, pô, entendi que eu tenho que fazer o treino de força rápida, treino de potência. Tá, mas quais são os benefícios que eu vou ter em ir para a musculação? Boa. Boa, primeiro que quando a gente faz um treino de musculação, eu vou começar pela parte mais simples. Isso aqui é até uma coisa difícil de encontrar em estudo especificamente, mas a gente acredita que se você tiver músculos mais fortes, você vai diminuir a sua incidência de lesão. E aí é simples, né? Se a gente for pelo básico, você está fazendo um treino intervalado, onde você tem que acelerar um pouquinho mais, o músculo mais forte vai diminuir a possibilidade de você ter uma lesão muscular, de estiramento, por exemplo, por uma aceleração. Então, isso já é muito legal, muito importante. A questão também de você ter força muscular ajuda a estabilizar melhor as suas articulações. Então, você às vezes vai ter uma proteção e para não ter canelite, para não ter um trato iliotibial, alguma coisa que é muito comum, né, entre corredores. Então, só essa parte de fortalecimento e você não se lesionar já melhora o seu desempenho, porque se você não se machuca, você pode continuar treinando por muito tempo, né? E isso vai te melhorar com certeza. Então, o ponto mais importante, principalmente para quem está começando, é esse. O segundo ponto é o ganho de força, porque imagina que hoje você pesa 100 quilos, e você consegue levantar 100 quilos. Eu sei que força não se mede em quilos, se mede em newtons, mas vamos colocar aqui por quilos para ficar mais fácil de entender. Então vamos supor que você pesa 100 quilos e você consegue produzir 100 quilos de força. Então, quando você vai fazer uma relação, é 1 para 1. E a nossa força, ela é relativa por peso. Então, se uma pessoa simplesmente saiu de 100 quilos e baixou para 50 quilos e consegue ainda levantar 100 quilos, agora melhorou muito a relação dela. Ela ficou muito forte sem ganhar força, só baixando o peso dela. Na corrida, né? Porque na corrida a gente carrega o nosso peso. E do outro lado, se você mantém o seu peso, 100 quilos, mas você consegue produzir agora 150 quilos de força, também você aumentou sua força, você ficou mais forte. E a musculação, ela nos permite esse ganho de força. Então, você vai conseguir transportar o seu peso com menos esforço, simplesmente porque você é uma pessoa mais forte. E essa força, como ela é relativa por peso, você pode ganhar de duas maneiras. Ou você pode melhorar ganhar força através do trabalho de musculação, ou você pode, inclusive, perder peso. Perdendo peso, para quem precisa perder peso, para quem tem sobrepeso, já é uma excelente forma de ganhar força também. E quando você faz isso, você vira um corredor ou uma corredora mais econômico. Ou seja, você faz a mesma coisa gastando menos energia. E com essa energia que sobra, você pode escolher ou ir mais longe, fazer mais quilômetros, ou você pode ir mais rápido, então fazer paces melhores. Basicamente, o que a gente vê de melhora, então, é a economia de corrida, é te tornar um corredor ou uma corredora mais eficiente, que gasta menos energia, né? Perfeito. E, Alex, normalmente o pessoal tem medo de ficar muito forte. Mas Uhum. explica um pouquinho para o pessoal visualizar, como assim eu vou ficar mais forte e vou reduzir meu peso? Boa. A gente tem sempre essa questão de associar os treinos de musculação com hipertrofia. E isso é normal, porque eu acho que, vou chutar um dado aqui, tá? 98% das academias, quem vai para a academia busca É voltado hipertrofia para e estética. emagrecimento. Exatamente, uma questão estética. Então, a gente sabe que sim, a musculação ela pode produzir hipertrofia, mas não necessariamente vai produzir hipertrofia. Quando você faz um treino de hipertrofia, você expõe o seu músculo há muito tempo e fazendo aquele mesmo movimento, aquela contração muscular, aquela ação muscular, e isso vai gerando microlesões. E essas microlesões vão gerar uma adaptação que é a hipertrofia. O músculo vai sofrer um pouquinho ali, aí você vai para casa, você se alimenta, você dorme, e o seu músculo se recupera e cresce. E da próxima,
o seu corpo pensa o seguinte, não pensa, né? Mas essa é a ação. Mas ele pensa o seguinte, cara, eu vou me recuperar e vou ficar um pouquinho mais forte e maior o músculo, porque a próxima vez que o Vini fizer isso, eu não vou sofrer tanto. Aí o que que o Vini faz? Vai lá e aumenta um pouquinho o peso, e você continua gerando essa adaptação de hipertrofia. Quando a gente quer fazer um trabalho de força, ele é um treinamento totalmente diferente, porque é um treinamento que não expõe o seu músculo a tanto tempo em contração. Então, por isso que quando você vai fazer os treinos de força, você vai ver lá 3, 4 repetições, 2 repetições. Então, nem dá tempo do seu músculo ter muita microlesão. Ele não vai crescer. Então, o que você busca ali, na verdade, é uma melhora neuromuscular, até de comunicação de cérebro e músculo. Então, vai chegar às vezes no primeiro dia da academia, você vai fazer um supino, por exemplo, e você está descendo a barra, você nunca fez supino, você está descendo a barra e está tremendo toda a mão, o ombro, e você pensa assim, cara, mas não tá tão pesado assim, só que eu não estou conseguindo aqui, tá tremendo. Isso, na verdade, é o seu cérebro que não está sabendo direito qual músculo ele precisa recrutar para fazer aquele movimento. Conforme você ganha força, o que vai melhorar é essa comunicação. O seu cérebro vai entender: ah, tá, esse músculo aqui não precisa. Eu preciso pegar esse aqui, vou colocar esse aqui. Então, na verdade, agora você já vai conseguir fazer aquele mesmo movimento sem ter tanta dificuldade. E aos pouquinhos você vai melhorando essa a sincronicidade de cérebro, músculo, e também vai recrutando as fibras musculares certas, vai deixando essa comunicação mais rápida também, e tudo isso faz com que você ganhe força sem ganhar necessariamente tamanho, né, hipertrofia, sem o seu músculo crescer. Então é muito possível, e isso todos os estudos aí de corrida já mostram isso muito claramente. Você consegue fazer um trabalho de força e não mudar em nada o seu peso corporal, ou seja, você não ganha peso e você consegue só ganhar força mesmo. Ficou muito claro como para a galera que está ouvindo a gente entender que a hipertrofia ela é um aumento, a gente quer o nosso músculo fique maior, né? Então a gente pensando lá no instinto de sobrevivência, como o Alex falou, ele vai precisar estar aumentando o tamanho para aguentar o tempo de atividade que você está ali produzindo na academia. Já o treino de força, ele precisa aumentar a eficiência da qualidade do seu músculo em produzir trabalho, né? Fazer força ali durante aquela atividade. Então é muito importante esses treinos, como o Alex mencionou anteriormente, os treinos de força máxima, para poder melhorar realmente o seu cérebro, mandar faz força, meu filho, faz Uhum, força, né? uhum. E isso é muito importante. E também eu queria que você pudesse falar com seus atletas ou a galera que chega para treinar força com você de um jeito, eles fazem um treino de força e falam, pô, mas nem cansou, nem Uhum. pô, isso aqui realmente vai dar resultado? Quais são os maiores erros da galera que não está acostumada realmente a treinar força, pensando no Uhum. foco de desenvolvimento para a corrida, que tá ou que a pessoa veio previamente de treinos que ela fazia voltados para a hipertrofia? Boa. Não, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente vai pensar em os treinos de hipertrofia, e quem aqui já fez treino de academia, às vezes fez lá um treino de perna, você vai sair, vai descer uma escada, cara, a perna tá tremendo, você tá realmente sentindo que tem uma fraqueza ali. E isso tem relação com as microlesões que eu comentei antes, porque a microlesão, ela tira força e potência na hora, então você perde função do músculo, é por isso que você sente que tá fraco. Só que isso para a corrida é ruim, porque imagina que você fez isso, e amanhã você tem um treino intervalado. E esse treino intervalado você vai precisar produzir força e potência para alcançar os ritmos que você quer alcançar, que são altíssimos. Se você está com dor muscular e com a perna pesada no treino de musculação, você não vai conseguir alcançar aqueles ritmos. E às vezes você precisa uma intensidade alta dessas para gerar uma adaptação no seu coração, por exemplo. Então, se você correr mais devagar, o seu coração não vai ter uma ação tão forte que vai gerar adaptação. Então, isso vai, além de não nos ajudar naquele momento, vai nos atrapalhar, porque vai tirar a eficiência de um treino de corrida. Já quando você faz um treino de força, você não vai ter essa consequência. Você vai ter até um trabalho, às vezes, de potenciação, que é um pouquinho diferente. A gente sempre tem reserva muscular, digamos assim, reserva de como é que eu posso, de unidades motoras
A gente tem reserva de músculo, está sobrando músculo, porque a gente vai fazendo uma rotação dos músculos a depender do tipo de exercício que a gente está fazendo. Então, quando vamos supor que você vai correr, você usa lá 30, 40% da disponibilidade de músculo que você tem. E aí, conforme esse músculo vai cansando, o nosso cérebro vai rotacionando. Ó, esse aqui está cansado, tira, coloca um novo. E assim você vai rodando esses músculos durante a corrida. Quando você faz um trabalho de força, você ativa muitas unidades motoras. Então, se antes você estava usando 30%, agora você tem disponível 35%, 40%. Então, você vai correr, parece que está mais leve, parece que está mais tranquilo, parece que você está sentindo menos. Então, é muito normal as pessoas fazem um trabalho que é de força e pensam assim, pô, nem cansei nesse trabalho, nesse treino de força, de 40, 50 minutos. Aí sai para correr, a perna está leve, está rendendo super bem, justamente porque você teve esse trabalho de potenciação que te faz, na verdade, ele faz diminuir a sua percepção de esforço. O É isso que comando acontece. central, né? Ele já deixa todo mundo acordado, ó. Fiquem alerta que a gente vai precisar Exato, contrair. exatamente, é isso mesmo. Então, assim, a gente consegue ter essa diferença. Já caiu há muito tempo essa questão de, sabe aquela ideia de no pain, no gain? Cara, isso é um conceito que ele não Precisa deveria sair ser da trazido cabeça para da a corrida. galera. Exatamente. Inclusive, tem um estudo de 2023 que os caras entrevistaram, se não me engano, foram 15 ou 20, não lembro, alguns dos melhores treinadores e fisiologistas do mundo. Porque nos últimos 10, 15 anos, muitos recordes mundiais caíram. Então, eles foram conversar com a galera, é um artigo diferente, assim, porque é um artigo meio que de entrevista. E eles foram perguntar para esses caras assim, ó, por que que você acha que caiu esses recordes mundiais? E os caras trouxeram vários pontos ali. E um desses pontos foi entender qual é a intensidade certa para os treinos. Entender que a maioria dos treinos precisa ser fácil. A maioria dos treinos não pode ser difícil, porque é muito importante que você tenha uma frequência alta de treinos. Se você tiver treinos muito difíceis, com várias vezes por semana, você vai ter que treinar menos. E a frequência de treino é muito importante. Então, quando você faz um treino de musculação que não te cansa, e te traz esse benefício de ganho de força e de potência, cara, isso é maravilhoso, isso é perfeito. Então, eu acho que um dos maiores erros da galera é pensar assim, eu tenho que sair de um treino de musculação com a perna pesada, eu tenho que sair cansado, eu tenho que ter dor muscular. Isso, na verdade, é muito contraproducente. O que a gente quer é realmente ao contrário. Pô, exatamente. E é maravilhoso essa questão. O treino de força, ele vai te economizar tempo, você vai, como é que eu vou falar? A gente busca muito hoje em dia usar a inteligência artificial para otimizar nosso trabalho e na musculação, porque seria diferente, né? Fazer menos e Né? ganhar mais. Pô, isso é Exatamente, maravilhoso, né? exatamente. Pô, e Exatamente. além disso, você pode até comentar até melhor que eu que se estuda mais sobre maratona, a galera que faz musculação, ela pode, entre aspas, correr menos, né? Uhum. Se a gente for pensar, não, eu nunca encontrei pelo menos um artigo que dissesse assim, olha, você troca um treino de corrida por um treino de musculação. A gente realmente não sabe, mas a musculação ela tem um papel muito importante na preservação do músculo. Então, tem inclusive um artigo que eles semana passada os caras fizeram um teste, um estudo muito legal. Eles fizeram, primeiro os caras fazem 90 minutos de corrida leve, então 1 hora e meia correndo leve, terminou só 1 hora e meia, os caras fazem um teste máximo de geral, dava aí uns 5 minutos mais ou menos. Então, que dependia da velocidade do cara, né? Mas dava mais ou menos uns 5 minutos esse teste máximo. Então, corre 1 hora e meia e faz um teste máximo de 5 minutos. Não é necessariamente 5 minutos, mas vou colocar aqui para facilitar o exemplo. Daí os caras fazem 10 semanas de treino de musculação e o outro grupo não faz musculação, só sai com seus treinos de corrida. E aí depois eles refazem esse mesmo teste, 1 hora e meia correndo, mais 5 minutos, teste máximo. Então o que os caras viram é que o grupo que fez musculação, ele não ganhou velocidade, mas ele sustentou a velocidade por mais tempo nesses 5 minutos, que não era exatamente 5 minutos, era por velocidade específica, e aí ficou mais ou menos 5 minutos. Mas olha só que interessante, a musculação ela não faz com que a gente ganhe velocidade, ela faz com que o seu músculo desgaste menos e você sustente mais tempo a sua velocidade. Então, numa maratona, cara, é exatamente isso que a gente quer. A gente, obviamente, se você puder ganhar velocidade, melhor. Mas o seu principal ponto numa maratona, principalmente aqui para recreacional, para pessoas como nós que quer chegar ao final da prova lá e fazer 3 horas e meia, 4 horas,
O que a gente quer é que o músculo resista até o final. E aí a musculação vai ser muito importante. Se você me disser assim, pô, Alex, você prefere que o cara faça 5 treinos de corrida e 2 de musculação ou 7 de corrida? Cara, eu acho que eu vou preferir 5 de corrida e 2 de musculação. Então, mas isso não é um dado, isso é uma preferência minha como treinador de opinião. Então, acho que não teria como te dizer exatamente, vale por isso ou vale por isso. Mas se eu pudesse escolher, eu não abriria a mão da musculação E justamente por são, isso. como você falou, são ganhos indiretos que você consegue, com menos impacto, né? Você ter uma melhora do músculo ali para suportar os impactos que vão vir futuramente, melhora a sua Uhum, economia de corrida, porque você consegue, como o Alex explicou anteriormente, ativar essas unidades motoras, você aumenta a sua força máxima, então, para correr na mesma velocidade, você está usando a sua força submáxima bem menos, né? Então, isso uhum, traz totalmente converge com o que você está buscando na corrida. Por mais que você não vá melhorar, como o Alex falou, vou ficar mais rápido malhando, mas você vai ter condições de fazer maiores velocidades por essas coisas que envolvem o contexto do corredor. sim, com certeza. E é legal, é interessante falar que isso que eu estou falando aqui, eu estou pensando em atletas recreacionais que querem completar a maratona. Você vai falar, pô, e aí como é, pô, a elite mundial de maratona? Não, daí é um papo diferente, é outra pegada, é uma galera que treina 12, 13, 14 vezes por semana, treina 2 vezes por dia, é um pessoal que pesa 45 quilos, é um pessoal que corre a pace 2,50, é um papo totalmente diferente. Exatamente. A gente está querendo falar para as pessoas que trabalham, para as pessoas que treinam 5 vezes na Isso, semana, usam a corrida exatamente. como algo que é para agregar seu estilo de vida. Então, a construção de um corredor, nenhum atleta. Então, são contextos diferentes, né? Então, assim, Uhum, a musculação vai aumentar com certeza a longevidade no esporte e na com prevenção de certeza. lesão e na otimização dos seus treinos também. Quanto mais você conseguir Uhum, treinar, mais você vai ter chance de melhorar, né, Alex? é. Não, com certeza. E sem contar a parte de saúde, né? A educação, a musculação, ela traz uma questão de longevidade, de você, principalmente, imagina lá, às vezes a gente está vivendo muito mais, né? A gente vive mais anos, a nossa expectativa de vida aumenta. Só que a gente chega lá no final da vida geralmente dependente, pô, não consegue ir no banheiro sozinho, não consegue levantar da cama sozinho. Cara, isso a musculação pode te ajudar demais a você prolongar e ter 10 anos de vida a mais ou 10 anos de independência a mais. Você vai dormir melhor, você vai se alimentar melhor. Então, a musculação ela tem um trabalho bem, bem mais amplo, que eu curto muito. Eu acho que todo mundo deveria fazer musculação independente ser corredor ou não. Ela melhora muito a vida das pessoas. Pô, perfeito. Então, acho que até já respondeu a minha próxima pergunta, se a musculação e a corrida elas são concorrentes ou elas podem coexistir, né? Então, a Uhum. gente acabou É, de... na verdade, elas podem ser concorrentes, tá? Se for um treino mal pensado, como eu te falei agora há pouco, imagina que você vai fazer um treino de musculação, de hipertrofia, fica com a perna super cansada e amanhã você tem um treino intervalado. Cara, se fez uma concorrência, não tá batendo, alguma coisa está errada. Então foi mal planejado. Mas se for bem planejado, cara, elas são complementares e vão te ajudar demais. Mas se for mal planejado, ela pode atrapalhar. E aí vem aquela coisa, porque às vezes chega, eu treino desde iniciantes, até menos iniciantes agora, mas até o pessoal da elite. Para mim é muito claro a diferença. Os caras da elite, eles chegam e falam assim, eu quero treinar o que for melhorar a minha corrida, ponto. E é isso. Aí às vezes eu tenho um pessoal que é um pouco mais recreacional, mais tranquilo, o pessoal chega e fala assim, cara, esse é o momento que eu prefiro ganhar um pouco de hipertrofia, que eu não importo tanto assim com melhorar. Às vezes eu prefiro fazer uma maratona 3, 4 minutos mais lento, mas tá com uma coxa mais grossa. Prefiro estar com uma Sentido estética melhor. melhor. Então, beleza. Aí depende também da expectativa e do objetivo das pessoas, né? Exatamente. E é isso, alinhar a expectativa com o objetivo. Mas saber Uhum. que essa concorrência que o Alex falou vai muito de encontro ao desempenho, né, que você vai ter no treino seguinte. Isso, Então, isso. dependendo do treino que você fizer, pode atrapalhar muito o treino seguinte. Da recuperação, além do dano muscular que essas microlesões vão causar, e aí você acaba Uhum. se esforçando demais e não tendo o resultado esperado. Então, essa organização, Alex, eu acho que é muito importante. E você, como você acredita que seria
organização, vamos botar bem entre aspas, ideal, porque cada pessoa, dependendo do seu estilo de vida, dependendo da sua logística, rotina, tem Uhum. o que é possível ser feito. Mas para o Alex, num cenário onde ele acredite para a galera que está iniciando que só pode ir 2 vezes na academia e treina 5 vezes na semana, como é que você acha que se encaixa melhor esses treinos de força, né? Porque a gente falou que o treino é de força para gerar força para o Uhum. corredor e não ter essa interferência negativa. Boa. Geralmente os estudos trazem 2 a 3 vezes de treino de força por semana. É, a maioria até trabalha com 2 vezes. E para mim essa é a melhor maneira de encaixar no calendário dos corredores. Depende muito também do momento do ano. Por exemplo, às vezes você está no começo de uma temporada, é janeiro, é super quente, pode priorizar um pouquinho mais a musculação e fazer 3 vezes por semana, por exemplo, porque você está longe das provas ainda. Quando você vai treinar na rua, pô, é 40 graus, é um negócio muito desgastante. Então você pode colocar ali um treinamento de força de 3 vezes por semana, por exemplo. Conforme o ano vai progredindo, você pode mudar, por exemplo, daí seria 3 vezes de força e 3 vezes de corrida. Conforme o ano vai progredindo, você pode colocar 4 vezes de corrida e 2 treinos de força. E, pô, tá 6 semanas a prova, já pode transitar para 1 vez de musculação, de força e 5 vezes de corrida. Você pode ir fazendo essas transições durante o ano também, a depender do momento da sua preparação. Mas, como via de regra, eu colocaria de 4 vezes de corrida, 2 vezes de musculação, já dá para fazer um trabalho muito bem feito, muito bem pensado. Alguns estudos até trazem ali 3 vezes, mas é uns estudos que colocam um volume menor de treino de força, até às vezes colocam ali um tempo um treinamento em casa, de fortalecimento, que você coloca para fazer treino de força e potência em casa. E aí o termo força fica até entre aspas aqui, porque teoricamente para fazer força você precisa de muito peso, e em casa você não vai ter muito peso. Então, eles colocam, tá meio a definição. O Guilherme fala muito sobre isso, né? A educação física não tem uma definição muito clara dos termos ainda. Então, acaba fica um trabalho mais de fortalecimento, digamos assim, mas eles insistem bastante na potência. E ali eles colocam 3 treinos de 30 minutos. Mas, cara, 2 treinos de 50 minutos por semana na academia é extremamente bom, dá resultado muito, muito, muito relevante, principalmente para quem não tem um histórico tão longo assim na musculação. E como você organiza essas sessões de treino? Tá, vamos definir aí o exemplo que você deu: 4 vezes de corrida e 2 de musculação. Pô, então onde eu encaixo a musculação? No mesmo dia da corrida, em dias diferentes? Antes de um treino leve ou longo, ou depois de um treino forte? Boa. Depende muito do que a pessoa tem de disponibilidade, né? Tem a maioria das pessoas, a maioria não, mas eu digo que, eu acho que a maioria gosta de ter um domingo livre. E aí pode ser que seja na minha bolha aqui dos meus atletas, tá? Então, não necessariamente é uma verdade absoluta. Mas quando você coloca isso, com o domingo livre, treino de segunda a sábado, as pessoas gostam de treinar no sábado a corrida é meio que o dia mundial, o sábado é meio que o dia mundial da Dia corrida, do né? Então, longão. isso, exatamente. Então, deixa o sábado de lado para isso. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, terça e sexta, porque aí você coloca a corrida segunda, quarta, quinta e sábado. Então, você coloca 2 dias de corrida no meio juntos, depois 2 dias separados e coloca a musculação ali com 2 dias de diferença. E aí vai depender do que o atleta precisa treinar, vai depender de quantos treinos intervalados o atleta está fazendo. E aí é uma coisa muito individual e muito ampla, mas se você conseguir colocar a corrida segunda, quarta, quinta e sábado, e musculação terça e sexta, cara, dá para fazer um trabalho excelente, muito bem dividido, porque você consegue colocar aí talvez um treino intervalado na segunda, um treino intervalado na quinta, uma rodagem na quarta, um longo no sábado. Então você consegue atender tudo que você precisa treinar e de maneira bem, bem satisfatória, assim, com excelentes Então, resultados. no melhor cenário possível seria num dia que você não vai correr, né? Eu não sei se eu poderia dizer isso, mas para a maioria das pessoas eu acho que encaixa melhor, porque primeiro que a gente geralmente tem aí 1 hora por dia para treinar, então quando você coloca um treino por dia, você acaba deixando ali 1 horinha para o cara fazer esses treinos. Mas eu tenho atletas que falam assim, cara, na quinta-feira eu não posso treinar, então na quarta tem que colocar 2 treinos. Então beleza, então a gente organiza. Ah, tá, você prefere treinar de manhã e de noite ou você quer treinar na sequência?
Ah, não, eu preciso treinar na sequência, eu quero sair de casa uma vez só. Ah, tá, beleza. Então a gente vai ver como montar isso, porque eu diria que não existe certo e errado entre treinar antes e depois, porque depende muito do seu objetivo. Por exemplo, tem atletas que são um pouco mais avançados, daí um pessoal de longas distâncias, principalmente, esse pessoal faz o primeiro treino de força e depois você sai para correr com a perna cansada. E às vezes até coloca um treino em esteira inclinada, para o cara sofrer um pouquinho mais mesmo. E aí é um objetivo bem específico. Por outro lado, a gente pode também colocar o cara para fazer primeiro um treino de corrida, que é o esporte principal dele, e com a força que sobrar, ele vai fazer o treino de musculação. Então, poderia pensar também dessa maneira. Então, as duas possibilidades, o treino de corrida antes ou depois da força, elas têm uso, só que tem que entender exatamente qual é o caso, o que que seu atleta precisa naquele momento. Excelente. E entender qual treino vai ser feito, né? Se ela fizer um treino É de isso. força, ela sair para correr depois, um treino leve, né? Se ela for iniciante, pode ser muito proveitoso, né? Agora, um Uhum, avançado poderia, dependendo do objetivo, até fazer um treino intervalado, mas é algo que é mais custoso, né? Treinar uhum, força e depois fazer um intervalado logo em seguida, né? Para poder aproveitar essa potenciação que o Alex uhum. comentou, mas devia, se a gente pudesse botar uma regra, tente sempre estar o mais descansado possível para poder fazer dentro É, da sua para logística. render, para render, com certeza, com certeza. É até a Ana que você conhece, a gente fez uma vez um processo desse. A gente fazia um trabalho de força, um treino de força pesado, mas aí força, né? Muito peso, poucas repetições. E ela saía desse treino e ia fazer repetições de 30 segundos na esteira inclinada a 15%, para fazer um trabalho de potência, aproveitar aquela potenciação para fazer isso. Só que isso, cara, são poucos atletas que aguentam isso. Ela não é uma atleta de elite, ela já tem muita experiência, ela aguenta isso. A maioria das pessoas não aguentariam, realmente. É um trabalho mais pesado. Perfeito. E agora te botar na fogueira. Não tenho tempo, Alex. O que que eu priorizo? Vou malhar ou vou correr? Qual que é o seu objetivo? Perfeito, cara. Aí eu acho que mata a charada. Entender qual é Hum, o seu objetivo. Então não tem regra, mas tem o que pode ser melhor para você naquele momento, naquela situação e onde você se encontra hoje. Como ele é. falou, o objetivo do atleta dele era potência. Então, naquele momento, ele tinha que priorizar o treino de força primeiro para poder depois ela fazer esses tiros na esteira, né? Eu penso assim, até para o pessoal mais recreacional, né? Quando o cara fala assim, pô, eu só tenho 3 vezes por semana, o que que eu faço? Cara, qual que é o seu objetivo? Não, eu queria correr uma meia maratona. Pô, você não vai ter como fazer treino de força, cara, porque a gente vai precisar das 3 vezes para você correr. Você correndo 3 vezes por semana, você entrega uma meia maratona. Sem correr 3 vezes por semana é difícil. Então, vamos correr. Ah, não, pô, eu tenho 5 vezes. Ah, porra, então vamos colocar três de corrida ou de musculação, talvez. Então a gente consegue trabalhar um pouquinho mais. Ah, não, pô, eu quero correr assim, mas eu não me importo com provas, eu não quero completar nenhuma distância específica, eu gosto da questão estética. Pô, então talvez vamos fazer 2 vezes de musculação e uma de corrida. Então vai depender muito do objetivo do atleta, né? Montar a partir dessas informações. Perfeito. E, Alex, para a gente já indo para o final, tá, entendi tudo, preciso de musculação, tenho tempo, vou incluir na minha rotina, mas o que que eu vou lá e faço? Se você pudesse é, montar uma minissérie para uma pessoa agora que está sendo iniciante na academia, como o Alex falou, Uhum, você é iniciante na musculação, independente do seu nível de corrida, isso aqui é uma outra atividade. Então, para aquela pessoa que uhum. está iniciando ou até aquela que não está iniciando, mas que resolveu voltar para a academia, quais seriam basicamente uma minissérie ali que ela possa ter muitos benefícios para poder fazer? Se fosse escolher os exercícios favoritos do Alex. Boa. Bom, eu acho que se a pessoa está começando, a gente tem que partir pela questão de ir pela parte de proteção. Então, seria mais uma questão de resistência de força, um treino até mais parecido com os tradicionais de hipertrofia que tem por aí. Então, já temos essa informação, né? Pô, a gente vai começar por uma questão de 8, 10, 12 repetições, justamente porque a gente pode usar um peso um pouquinho menor, aprender a fazer o movimento de maneira correta. Se você está totalmente inseguro, e não sabe como executar os movimentos, talvez é interessante começar por máquinas, como por exemplo um leg press,
que é um exercício que ele vai a máquina te guia a fazer o exercício de maneira correta, uma cadeira flexora, por exemplo, que também vai te guiar a fazer de maneira correta. Então, aí eu pensaria em ir nos mais seguros, digamos assim. E fazer um trabalho completo. Eu gosto de trabalhar o corpo inteiro na mesma sessão. Então, por exemplo, você vai fazer um exercício de empurrar, que é um supino, ou É uma massa. flexão de braços. Aí você vai fazer uma remada ou uma puxada para a costa, então, sabe aquela puxada alta, remada na frente. E aí você vai fazer um trabalho que ele é de dominância de joelho, por exemplo, um agachamento, um leg press ou um afundo. Você vai fazer um trabalho de posterior de coxa, também pode ser um deadlift, pode ser uma panturrilha, ou desculpa, uma cadeira flexora. Vai fazer a panturrilha, às vezes até as pessoas que trabalham a parte de hipertrofia esquecem, e quando vão fazer um trabalho de para corredor, esquecem disso, a panturrilha trabalha demais, ela precisa, é um dos principais músculos, e ela precisa ter uma atenção especial. Então, você vai fazer o trabalho de panturrilha, que pode ser mesmo no leg press, ou até unilateral, no step, você pode fazer também um trabalho principalmente ali de abdômen, de parte central de corpo, então uma prancha, um abdominal. Então, se fosse escolher, eu colocaria, por exemplo, um supino, uma remada, um agachamento, uma cadeira flexora, um trabalho de panturrilha e uma parte central de corpo. Olha, 6 exercícios, você já tem um trabalho bem completo, colocando aí 8, 10, 12 repetições com 3, 4 séries. É um trabalho bem clássico, bem básico, para a gente começar a ter um equilíbrio muscular, você começar a trabalhar o corpo inteiro e depois a gente começa a baixar o número de repetições para você poder aumentar o peso e fazer um trabalho de força. Não, e o Alex, como ele explicou muito bem, o objetivo é a gente ganhar força. E também saiu, acho que um estudo, não sei se é recente, mas um dos professores aí, o Bernardo, se você conhece, ele vai muito contra o pessoal do treinamento funcional, né? Não do Uhum. treinamento funcional, mas da terminologia. E Aham, ele fez um estudo comparando máquinas e treino funcional. E o resultado para o ganho de força, saúde e funcionalidade foi o mesmo. Então, para você que está iniciando, ou para você até que é um pouco mais avançado aí na musculação, as máquinas elas vão ser sempre muito bem-vindas, né, para poder sim. se exercitar. Uhum. Não, com certeza, elas dão bastante segurança, né? Claro que na academia ali a gente tem às vezes um instrutor que pode ajudar, dar uma olhadinha, isso é sempre muito importante para você evitar que vá se lesionar. Mas se não tem, não está confiando no seu movimento, uma máquina pode ajudar bastante. Perfeito. Alex, acredito que a gente conseguiu responder bastante pergunta. É, vou deixar aí você com seu agradecimento, com seus. Se você quiser finalizar, agradecer, se despedir, falar onde a galera pode te acompanhar. E agradecer aí pela sua presença. Muito bom aí estar com você, sempre conversando. Acredito que vai ficar bem legal essa gravação e vai agregar muito à construção dos corredores que estão querendo aí cada vez mais melhorar e entrar no estilo de vida da corrida, que é muito mais além de correr, né? Que tem fortalecimento, sono, alimentação, mentalidade, rotina, é, o psicológico, né, o humor, enfim, envolve muita coisa do que só simplesmente sair e correr, né? Fica aí as Boa. últimas palavras com você e meu muito obrigado. Uhum. Boa, Vini. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu vejo o seu novo projeto, acho muito legal, como falei antes, quando a gente tem pessoas que estão. A gente teve por muito tempo, e isso não é uma crítica, tá? Isso é uma coisa que fez o nosso esporte crescer muito. Eram excelentes atletas que viravam treinadores, mas reproduzindo muito do que era feito na prática. E a ciência ela funciona assim, né? Primeiro as pessoas fazem na prática, depois a ciência vai lá e testa e vê qual é a melhor das opções. Então tinha muita gente da prática que vinha e reproduzia os seus treinos. Agora a gente está vendo um movimento contrário, que é as pessoas que primeiro partem da parte teórica, então às vezes não são bons atletas. Por exemplo, eu sou um atleta medíocre, cara. Eu tenho uma maratona, minha melhor maratona é para 3 horas e 25. Eu treino muitos atletas que olham para mim e vão rir da minha maratona. Mas é porque eu estou partindo da parte teórica. Então, e eu vejo que você ainda consegue unir as duas coisas, né? Você é um bom atleta e você também é um cara que estuda muito. Então, isso é muito legal, que isso traz muito, engrandece muito o nosso esporte. Então, fico muito feliz de estar participando aqui desse seu novo projeto. E para quem quiser me acompanhar, cara, meu Instagram, @tomé.alex, e ali divulgo tudo que eu faço, tenho lives lá semanais no Long Run com o Guilherme,
Tenho todos os meus posts ali também. Eu tenho, cara, tenho um monte, vários projetos aí. Então só entra lá pelo tomé.alex que você consegue acompanhar tudo. É isso, galera. Muito obrigado. Então, acompanha, não esquece de seguir aí o canal da Sprint Now. Construindo corredores rápido, mas sem pressa. Obrigado, Alex. Até a próxima. Boa, valeu, Vini, valeu.